Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Vamos para a nossa aulinha de português e vamos relembrar um pouquinho sobre a concordância verbal que nós vimos lá na nossa apostila? Nós vamos falar sobre os pronomes pessoais. Eles indicam a pessoa que fala, eu ou nós. Indicam também de quem se fala, ele, ela, eles ou elas, e com quem se fala, tu, vós, você e vocês. E a concordância verbal é quando o verbo concorda com o sujeito. Vamos ler esse trecho do texto de divulgação científica. Entre esses astronautas, Marcos Pontes é o único brasileiro. Ele partiu em direção à Estação Espacial em 30 de março de 2006, a bordo de uma nave russa Soyuz TMA-8, para realizar experimentos sobre gravidade e retornou à Terra em 8 de abril do mesmo ano. Primeira questão: qual é o pronome pessoal que foi usado para se referir a Marcos Pontes? Qual foi esse pronome pessoal? Vejam aqui que primeiro falam o nome dele e, para não ficar repetitivo, eles usam o pronome ele. Muito bem. Vamos ler esse outro trecho e assinalar as opções corretas sobre as formas verbais destacadas. Mais de 200 astronautas já passaram pelo ISS, a maioria norte-americana e russa. Entre esses astronautas, Marcos Pontes é o único brasileiro. Ele partiu em direção à Estação Espacial em 30 de março de 2006, a bordo da nave russa Soyuz TMA-8, para realizar experimentos sobre gravidade e retornou à Terra em 8 de abril do mesmo ano. Então, vamos observar aqui as formas verbais. Passaram, passaram já, passou, está no passado, porque termina em AM e porque já aconteceu. E também partiu, porque ele já partiu e porque também já aconteceu. Até porque nós vemos aqui que foi no ano de 2006. Então, letra A. A primeira forma verbal em destaque está no plural, porque está se referindo aos astronautas. O verbo concordando com o sujeito. O sujeito aqui são os astronautas, eles. Então, o verbo passaram está no plural. E também está no pretérito, no passado. E a segunda forma verbal? Ele partiu. Agora está se referindo a apenas uma pessoa, um sujeito, o Marcos Pontes. Então, ele está no singular e também está no pretérito. Agora vocês deverão destacar lá do material de apoio esses pronomes pessoais e completar a frase concordando o verbo aos pronomes. Por exemplo, compraste um novo computador. Quem compraste um novo computador? Aqui é tu. Muito bem. Então, vocês deverão colar concordando o verbo com o pronome. Quiseram dar um susto em seu amigo. Observem que o verbo quiseram está no plural, então é mais que uma pessoa. Então, eles quiseram dar um susto em seu amigo. Corri bastante para alcançar a turma. Quem corri bastante? Eu corri bastante para alcançar a turma. Pintou as unhas no domingo. Quem pintou as unhas no domingo? Pode ser ele ou pode ser ela. No caso,
Aqui vai ser ela. E levaremos o carro até a loja. Quem levaremos? Nós levaremos. Então, vocês deverão colar corretamente aqui os pronomes pessoais. Assinale as frases em que a concordância verbal está incorreta. O astronauta colocou seu traje espacial e acionou o controle de gás. Ao ler, nós percebemos que a frase está correta e a concordância verbal foi usada corretamente. Esses cientistas têm interesse pelos fenômenos físicos da natureza. Por que essa frase está errada? O verbo ter. Porque se está no plural, o tem precisa ter acento. O ônibus espacial pode levar muitos astronautas a bordo. Essa está ok. Há muitas estrelas vista apenas por um binóculo ou telescópio. Já vemos que aqui está errado, porque há muitas estrelas vistas apenas por um binóculo ou telescópio. Então, vamos marcar essas duas alternativas que estão erradas. E reescrever a frase. Esses cientistas têm interesse pelos fenômenos físicos da natureza, colocando o acento no tem, e colocando aqui estrelas e vistas no plural. Há muitas estrelas vistas apenas por um binóculo ou telescópio. Crie frases aplicando os verbos e a concordância verbal indicados. Observe o exemplo. Estudar na terceira pessoa do plural. Então, eles estudam muito todos os dias. Ou poderia ser também, elas estudam muito todos os dias. Então, o verbo conseguir na segunda pessoa do singular. Qual é a segunda pessoa do singular? É tu. Eu não preciso escrever o pronome. Ao escrever conseguistes um ingresso grátis, eu sei que aqui o pronome está oculto, mas eu sei que é tu, porque tu é a segunda pessoa do singular. Vamos relembrar aqui com a tia, então. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Então, aqui é no singular. Agora, vamos para primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Então, aqui está no plural. Vamos fazer mais uma frase. Girar, o verbo girar, na primeira pessoa do singular. Então, teremos que usar o verbo girar com o pronome eu. Não preciso escrever eu. Eu posso apenas concordar o verbo e o pronome estará oculto e eu sei que estará na primeira pessoa do singular. Girei muito na gangorra. Usei o verbo girei como se eu girei muito na gangorra. Ou então, girei a chave da moto. Letra C, o verbo ver na segunda pessoa do plural. Segunda pessoa do plural é vós. Vistes aquela estrela brilhante no céu? E letra D, o verbo chamar na terceira pessoa do plural. Quem é a terceira pessoa do plural? Eles ou elas. Chamaram o professor na sala. Letra E, mover na primeira pessoa do plural. A primeira pessoa do plural é nós. Aqui podemos escrever o nós ou podemos deixar oculto. Nós movemos o mundo quando pensamos positivo. Ou poderia ser, movemos o mundo quando pensamos positivo. Ok? Agora, lá na página 25, vocês deverão ler a biografia do Neil Armstrong, que foi o primeiro homem a pisar na Lua. Um conselho para vocês, leem e vão destacando os anos. Por que destacar os anos, tia? Porque vocês irão fazer uma linha do tempo dos acontecimentos aqui da biografia do Neil Armstrong. Então, leem a biografia, marquem os anos e depois vão
responder aqui, colando os anos e os acontecimentos na vida de Neil Armstrong. Vamos lá para a concordância verbal 2. Ao chegar à Lua, ele e Buzz saíram da nave, enquanto Collins ficou dentro do módulo lunar. Circule de vermelho o verbo que está no pretérito e na terceira pessoa do plural. Qual é este verbo que está no passado e se refere a eles? O verbo saíram. Então, vamos sublinhar de vermelho. E agora, nós vamos circular de verde o verbo que está no pretérito e na terceira pessoa do singular, ele ou ela. O verbo ficou. Complete as frases escolhendo a concordância verbal correta. O astronauta, se é apenas uma pessoa. O astronauta, singular. O verbo é pisou ou é pisaram? É pisou. Então, esse exercício 17, a tia vai deixar vocês fazerem sozinhos, porque é um exercício muito tranquilo e vocês precisam treinar. E o exercício 18, vocês deverão reescrever as frases da atividade 17. Vamos relembrar aqui palavras com a terminação isar ou isar. Para lembrar, as palavras primitivas, elas não derivam de outras. Já as palavras derivadas são formadas a partir das primitivas. Por exemplo, folha é uma palavra primitiva. Folhagem é uma palavra derivada de folha. Geralmente, quando a palavra primitiva tiver a letra S na última sílaba, o verbo derivado dela terá a terminação isar, com S. Então, se a palavra tiver a letra S na última sílaba, o verbo derivado será isar. Por exemplo, pesquisa. Vamos escrever aqui, ó. Pesquisa. Pesquisa é substantivo. Pesquisar é verbo. Como tinha aqui o S na última sílaba, a palavra derivada é escrita com S. Quando não tiver S, a terminação será isar com Z. Por exemplo, a palavra final. O verbo finalizar será escrito com Z. E agora, seguindo as regrinhas de palavras terminadas em que a última sílaba seja S, nós devemos escrever isar com S, e se não tiver S na última sílaba, nós fazemos com Z. Por exemplo, hospital não tem S, hospitalizar com Z. Colônia não tem S, colonizar com Z. Aviso tem S aqui na última sílaba, então avisar com S. Pesquisa, pesquisar. Final, finalizar. Piso tem S, pisar com S. Moderno não tem S, modernizar com Z. Vão encontrar essas palavras no caça-palavras e copiar as derivadas, comparando-as com as primitivas, aqui no último exercício. Então, assim, finalizamos o nosso caderninho de atividades de português. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!